Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy tenemos más una clase de clínica donde vamos a charlar a respeito del langor ou de la angina. É uma classe complementar, necessito que sepan isso, então é necessário por lo menos compreender alguns conceitos básicos dessa classe para depois passarmos à próxima, que é a próxima classe, los síndromes coronários agudos. Vamos a empezar com angina de pecho ou angor. Vamos definir primeiro o que é o angor ou a angina. Primeiramente, sepam que o angor ou a angina se dá entre um desbalance, se dá por um desbalance entre o oxígeno e entre as demandas metabólicas del corazón. É a forma mais frequente de apresentação de la cardiopatia isquémica e é a manifestação cardinal de las enfermedades cardíacas. Então, sempre quando eu tenha uma alteração entre a perfusão e o aporte de oxígeno, eu vou ter angor, ou seja, uma angina, na maioria das vezes. Quando eu não vou ter angor, basicamente são aqueles pacientes que têm um traumatismo medular, que tiveram um traumatismo, ou o que mais frequente se suele passar, eu uma vez já estava acompanhando aí no hospital em minha cidade e já passou isso, são os pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos, muitos deles, quando já estão evolucionados, não apresentam angor, solamente que vão apresentar, muitas das vezes, um dolor abdominal, um dolor na boca do estômago. Então, ojo em los pacientes diabéticos e nesses pacientes que apresentam, principalmente sexo masculino, com todos os fatores de risco de aterosclerose, temos que pensar sí ou sí se há, por exemplo, uma cardiopatia isquêmica. E sí ou sí é necessário fazer eletrocardiograma nesses pacientes. Sí ou sí, diabético, eletrocardiograma. Qual é a causa mais frequente de angor? É a aterosclerose coronária. A aterosclerose, só para acordar, é uma patologia que é onde se deposita as partículas de colesterol. Então, essas partículas de colesterol vão obstruindo o vaso. E quando obstruem os vasos coronários, vão causar uma diminuição da sangue, e com essa diminuição da sangue, nós vamos ter o angor, ou seja, uma isquemia. Quais são as características do angor? O dolor anginoso generalmente tem uma característica muito importante. São três tópicos, três pontitos aí que nós necessitamos saber e necessitamos perguntar ao paciente para saber se é angor ou não. Bueno, o dolor anginoso basicamente se caracteriza por, número 1, dolor opressivo ou retroesternal ou pré-cordial, que generalmente esse dolor que é retroesternal ou pré-cordial está irradiado hacia o ombro esquerdo, mandíbula, coelho esquerdo, generalmente regiões esquerdas. Ponto número 2. O dolor é desencadenado por el esfuerzo ou é desencadenado por uma emoção forte. E número 3, que o dolor cede com repouso ou nitritos. Se nós nos podemos a pensar, se evaluamos todos esses pontos, dolor retroesternal, que empieza em um exercício ou estresse emocional e alivia com repouso ou nitritos, acuérdense que quando nós hacemos exercício, quando nós temos um aumento da demanda metabólica, o coração tenta a contrair todavía mais rápido, ou seja, intenta aumentar o gasto cardíaco. Com esse aumento do gasto cardíaco, muitas das vezes, por la aterosclerose que tem as artérias coronárias, nós vamos ter um déficit de aporte sanguíneo. A sangue, obviamente, que carrega o oxígeno. Então, se não chega sangue suficiente no coração para aumentar esse gasto cardíaco, basicamente o que vai passar é que o paciente vai ter uma isquemia e essa isquemia o paciente vai referir como um dolor retroesternal. Qual é o ponto acá para ser angina, dolor anginoso ou angina de pecho? Basicamente, o dolor cede com nitratos ou cede com o repouso. Isso, sí ou sí, é muito importante saber que o dolor anginoso generalmente cede com nitratos ou repouso. Se o paciente apresenta esses três tópicos ou esses três pontos, é angina típica ou definida. Se o paciente apresenta 2 pontos, é angina atípica, como já falamos antes, ou provável, e se o paciente apresenta 0 ou 1 ponto, provavelmente é um dolor torácico no cardíaco. Qual é o ponto? Já vi perguntarem o signo de Levin. Que é o signo de Levin? É basicamente um dolor, sí, en el medio del esternón, opresivo, tal cual como é o dolor
anginoso, es el dolor anginoso, pero se agrega algunas otras cositas. Signo de Levine, entonces, es dolor anginoso más síntomas neurovegetativos. ¿Y cuáles son los síntomas? Son náuseas, sudoración, disnea, palidez, ansiedad, sensación de muerte, y puede haber o no alteraciones en la tensión arterial. Pero sí o sí, en resumen, el signo de Levin é basicamente o dolor retroesternal que se acompanha de signos e sintomas neurovegetativos. E mirem uma cosita acá muito importante. Mirem como está a mano del paciente. A mano del paciente está em garra. Isso é característico e se está em garra, é signo de Levin. É muito difícil que os pacientes, quando se apresentem na consulta, por exemplo, com um dolor anginoso, é muito difícil que venham apontando. Se o paciente apunta, provavelmente é emocional. ¿Por que passa isso? Quando nós temos uma mano em garra, quer dizer que o dolor não é bem localizado, o dolor é visceral. Então, esse dolor, por ser visceral, o paciente não consegue apontar muitas das vezes. E generalmente, já vi passar muito isso, principalmente mulheres, não tenho nada contra, mas muitas das vezes as mulheres veniam assim à guarda. Ah, creo que estoy infartando, no sé qué, mujer así de 50, 60 años. Ah, estoy infartando, no sé qué. Ah, entonces mostrame dónde duele. Y ella te apuntaba. Entonces, casi seguro que eso no es infarto. Obviamente que se hace el electrocardiograma para descargo de conciencia, pero o casi obvio es un dolor de pecho psicógeno o por alguna otra causa. Bueno, sabendo as características do dolor anginoso, que sí ou sí são muito importantes, nós vamos passar a fisiopatologia do dolor anginoso. Acá é muito importante, gente, necessito que vocês prestem bastante atenção, porque isso vai quedar mais fácil depois quando nós vamos ver a próxima classe, que é de síndrome coronários agudos. Qual é a fisiopatologia desse dolor? Bueno, nós temos algumas causas que podem generar o dolor anginoso. Acuérdense que para el paciente tener que el dolor anginoso se da por desbalance entre las demandas metabólicas y el aporte de oxígeno al miocardio. Acuérdense isso que é muito importante. Então, nós podemos ter aumento da demanda metabólica, ou seja, o coração hace mais esforço, então necessita de mais oxígeno, mas esse oxígeno não chega, e aí causa dor. E quais são os exemplos? Por exemplo, quando há aumento da demanda metabólica, pode ser por hipertermia, hipertiroidismo, toxicidade simpática, hipertensão arterial, ansiedade, miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia dilatada, estenose aórtica e taquicardia. Todos esses são exemplos de aumento da demanda metabólica. O que quero dizer com aumento da demanda metabólica? É basicamente quando o coração tenta manter a demanda metabólica do corpo. Por exemplo, se vocês se acordam, quando temos hipertermia, temos um aumento do gasto metabólico do corpo. Então, se o coração tenta compensar, aumentando a frequência cardíaca e o gasto cardíaco. Pero, basicamente, o que há que se acordar de acá é que, quando temos, estou um pouquinho apretada acá com a roupa, pero quando temos uma demanda metabólica aumentada, nós vamos ter maior necessidade de oxígeno. E qual é o ponto acá? O coração está bombeando, tem maior frequência cardíaca, maior, por aí, fração de ejecção. Pero lo que pasa acá, gente, es lo siguiente. El corazón debe tener, sí o sí, por ejemplo, en caso de hipertiroidismo, un gasto cardíaco mayor. Pero lo que pasa es que si tenemos una arteria coronaria entupida, o sea, prácticamente no 100% cerrada, pero si está un 70, 50% obstruida por una placa de ateroma, esa sangre oxigenada no va a conseguir llegar y entonces va a producir el dolor anginoso justamente en el ejercicio, o sea, cuando hay demanda metabólica aumentada. Entonces, después que nosotros memorizamos por lo menos 5 causas, vamos a pasar al próximo punto, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la fisiopatología, entonces se da por demanda, aumento de la demanda metabólica y también por el suprimiento sanguíneo. Cuando nosotros tenemos aumento de la demanda y la sangre no consigue suprir, vamos a tener el dolor anginoso. Eso yo creo que está ya más que claro. ¿Cuáles son las causas de una alteración del suprimento sanguíneo? Va a ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una resistencia de la arteria coronaria, uma estenose fija ou variável e um fluxo sanguíneo colateral.
¿Cuál es el punto? Cuando nosotros hablamos a respecto del flujo sanguíneo colateral, tenemos que saber lo siguiente, y es bien sencillo. Cuando nosotros tenemos algún grado de obstrucción en alguno de los vasos coronarios, o sea, que irriga una determinada área cardíaca, el flujo sanguíneo colateral que se da por otro vaso que no está obstruido, irriga esa porción que está del vaso obstruido. ¿Por qué eso es muy importante saber? Porque en reposo el paciente no tiene sintomatología y sí va a tener la sintomatología cuando presente en el ejercicio, o sea, cuando empieza el ejercicio. Qual é o ponto acá, gente? Suplemento sanguíneo vai depender do nível de obstrução e também do flujo sanguíneo colateral. Em resumo, é isso. Se nós fazemos um exercício, temos uma estenose da artéria coronária, por exemplo, de 70-80%, o flujo sanguíneo no colateral não vai conseguir compensar. Em cambio, em repouso, esse flujo sanguíneo colateral consegue compensar essa determinada falta de oxígeno, falta de sangue que não llega. Basicamente, outras causitas acá de aumento da demanda metabólica seriam a anemia, hiperviscosidade sanguínea, estenose aórtica e cardiomiopatia hipertrófica. Seguindo com a fisiopatologia, acuérdense que quando aparece isquemia no exercício, quer dizer que a luz vascular está obstruída aproximadamente 70%, ou seja, essa placa de ateroma obstruyó 70%. Y cuando existe ya el dolor anginoso, la isquemia en reposo, quiere decir que esa placa de ateroma obstruyó cerca de 80-90% de la luz arterial. Y todo eso nosotros vamos a ver en esa imagencita acá, de manera bien resumida. ¿Cuáles son las manifestações clínicas? Então, quando que vai apresentar clínica essa placa de ateroma que está obstruindo na coronária? Vai apresentar como, por exemplo, empieza a se depositar, essa é a evolução da placa de ateroma. Esse é um vaso normal que não tem nenhuma obstrução, a placa empieza o depósito de colesterol, então esse depósito cada vez mais se vai aumentando, sim, como vocês podem ver, está chiquito, se vai aumentando, hasta que quando chega a 70%, o paciente já vai apresentar signos e sintomas do dolor anginoso em exercício, e quando chega a 90%, o paciente já vai ter a angina estável. Pero acuérdense que para o paciente ter sintomatologia em exercício, se calcula que aproximadamente a obstrução está afetando 70% de la coronária, ou seja, de los vasos cardíacos. Depois, quando nós temos complicações da placa, como por exemplo a ruptura de placa, podemos ter uma angina inestável, um IAM ou uma morte súbita. Pero por agora, sí ou sí hay que saber e quedar com isso de acá. Gente, de maneira bem sencilla, quero que vocês enfoquem acá. Vamos só repassar um pouquinho. Acuérdense da definição do dolor anginoso, que é quando o aporte de oxígeno não consegue suprir as demandas metabólicas. Temos um desequilíbrio nisso. Basicamente, isso é o que há que saber. Qual é a fisiopatologia? Então, é basicamente isso que eu falei. Há que saber algumas calcitas aí, 5, 6 calças. E sim ou sim, sepam que o dolor vai estar condicionado, ou seja, vai depender do grado de obstrução e também da circulação colateral. Se o paciente tem uma mala circulação colateral, vai aparecer a angina em repouso. Basicamente é isso que há que acordar-se sí ou sí. Como se classifica o dolor anginoso? Se pode classificar a partir de sua evolução, ¿sí? Ou a partir de sua classe funcional. A partir de sua evolução, vamos ter a angina estável e a angina inestável. Angina inestável vamos classificar em angina de reciente começo, angina progressiva e angina pós-infarto, que geralmente aí aparece no primeiro mês, logo do infarto agudo do miocárdio. Classificação funcional, e é muito importante saber sí ou sí. Temos 4 classificações funcionais. Classificação funcional número 1, há que saber que em la classificação funcional número 1, vai aparecer o dolor anginoso a la atividade física habitual do paciente. Por exemplo, subir escaleras. Basicamente isso. Classe funcional número 2 é que limita as atividades habituais do paciente. Classe funcional número 3 aparece
marcadamente o dolor anginoso de acordo a exercícios muito leves, como por exemplo cepillar os dentes, e classe número 4 é que aparece hasta mesmo em repouso. De uma maneira bem resumida, a classificação funcional de la angina é essa. Então, se uno limita o paciente, por exemplo, a subir as escaleras, empieza o dolor. Número 2, o dolor empieza um pouquinho mais, afecta a vida um pouquinho mais do paciente, aparece ante, não é estímulo, sino que ante exercícios um pouquinho menores. Número 3, hasta cepillando os dentes. E número 4, em repouso. Sí o sí, hay que saber esa clase funcional porque es pregunta frecuente de examen. Angina estable, entonces. Vamos a definir qué es la angina estable, después la inestable. Angina estable es cuando siempre el paciente va a presentar siempre la misma duración del dolor anginoso, la misma intensidad y va a se presentar ante los mismos esfuerzos. Y no cambia al mes. O sea, el paciente tiene siempre la misma duración, que generalmente no sobrepasa de 10 a 20 minutos, se presenta ese dolor anginoso, misma intensidad y ante los mismos esfuerzos. Por ejemplo, el paciente antes caminaba 200 metros y ahí sí empezaba el dolor anginoso. Con la angina inestable, ese dolor que era, por ejemplo, de 8, de 10, durava 10 minutos e a los 200 metros aparecia, não cambia, não cambia. Por isso que se chama estable, porque é estable sua sintomatologia, sempre vai aparecer ante os mesmos esforços, mesma duração e mesma intensidade. Basicamente isso. E acuérdense que angina é sinônimo de obstrução vascular. Angina inestable, como seu próprio nome diz, é aquela que não tem características estáveis. Ou seja, vai estar dentro do síndrome coronário agudo sem elevação do ST e também pode estar dentro do IAM sem elevação do ST no Q ou transmural. Por que está aí dentro da angina inestável? Porque tem uma fisiopatologia comum. Quais são? Que é essa fisiopatologia comum? É que é uma obstrução variada que pode aparecer na angina inestável. A característica é que aparece tanto em repouso e tem progressão, ou muitas das vezes é o primeiro episódio anginoso. Bueno, quais são os tipos de angina inestável, que era isso que eu estava falando agora? Temos a angina que aparece em repouso, quando o paciente está acostado e empieza com dolor de pecho. Depois temos a angina progressiva. Essa angina progressiva é aquela angina que vai empeorando de acordo ao passar do tempo, ou seja, vai aparecer com maior frequência ante estímulos menores, maior intensidade dos sintomas, angina de recente começo. Que é isso? É, por exemplo, aquele paciente que nunca teve o dolor anginoso, pero 2 semanas atrás teve seu primeiro dolor anginoso. Isso é uma angina inestável. Acuérdense que todas as anginas inestáveis, todas as anginas estáveis, algum dia foram inestáveis. Porque para nós classificarmos o paciente com angina instável, é necessário por lo menos passar 2 meses com sempre os mesmos, a mesma intensidade, mesma duração e mesmos signos e mesma aparição, com a mesma aparição, ou seja, o mesmo exercício, a mesma quantidade de exercício, 200 metros, como eu falei antes. Então, é muito importante que temos a angina de recente começo, é aquela angina que pode ser uma angina estável, pero que começou há menos de um mês. E a angina pós-infarto, que era o que eu falei antes, que aparece no mês seguinte do infarto agudo do miocárdio. Eu sei que parece muita coisa, pero estamos aqui para descomplicar. Sim, então, sempre acordando da fisiopatologia, temos a angina estável e a angina inestável. Pero muy importante, gente, sepan los tipos de la angina inestable, porque los tipos que son esses de acá que yo les puse, traté de mejorar eso de la clase del año pasado. Eso es lo que se va a preguntar, ¿qué es angina estable y inestable? Generalmente la pregunta es así. Y obviamente la fisiopatología y el tratamiento. Parece mucha cosa, pero quédense tranquilos porque no es. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Quero que sepa uma cosita. Qual é o gold standard para diagnóstico de angina de pecho? Coronariografia. Essa é o gold standard. Depois temos outra metodologia de estudo, como, por exemplo, laboratório, eletrocardiograma, que sim ou sim é muito importante, prova de esforço, Holter, ecocardiograma, radiografia de tórax e medicina nuclear. Nós agora vamos ver os pontos principais e vamos ver como se diagnostica
la angina del pecho. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, o sea, el paciente debe tener las 3 características para que sea un dolor anginoso típico, 2 atípico y 0 y 1, como nosotros vimos allá en el principio de la clase. 0 y 1 significa que posiblemente la causa no es cardíaca, el dolor torácico no es de causa cardíaca. Entonces acá vamos a principalmente pensar lo siguiente: el diagnóstico es clínico, el paciente va a se presentar con probablemente el signo de Levin, con la mano en garra, más signos y síntomas neurovegetativos, o sea, dolor retroesternal que se irradia, dolor retroesternal opresivo que se irradia generalmente al lado izquierdo, hombro, mano, brazo, antebrazo, generalmente la mano no, pero antebrazo y brazo sí. El doctor Vera, el año pasado y año retrasado también, habló a respecto de una paciente que él tuvo, que fue muy, no chistoso, sino que muy distinto a la clínica. Ele se apresentava assim com, se não me falha a memória, ele se apresentava com um dolor dental. Ele simplesmente derivou a mulher aí para o odontólogo, creio que foi assim o tema, e aí voltou dentro de alguns dias ou semanas, não me acordo, le hicieron un electrocardiograma y estaba infartando a la mujer. Entonces hay que prestar mucha atención porque el dolor anginoso, ¿sí? Nosotros vamos a ver mucho en la próxima clase, que es síndromes coronarios agudos. El dolor anginoso, acuérdense que es visceral, o sea, el paciente no consigue apuntar con el dedo. Muy importante eso para nosotros pensar en alguna otra causa que no sea cardíaca, porque dolor visceral no es bien localizado. Entonces, ¿cuál es la clínica del paciente con dolor anginoso? La localización del dolor es muy importante. La irradiación, eso es lo que tenemos que preguntar en la anamnese, obviamente. El tiempo de evolución, factores que exacerban o alivian síntomas asociados e intensidade de dolor. Acuérdense que angor, uma angina inestable, provavelmente eu sempre confundo na hora de falar. Uma angina estable, algum dia já foi uma angina inestable. Sí, eso es muy importante saber. Ahora, es muy importante también preguntar a respecto de los signos y síntomas acompañantes y también es fundamental, pero fundamental, gente, preguntar a respecto de la intensidad cuando aparece y cuando se alivia. No puede faltar en un paciente con angina. Sí o sí es muy importante. Y en el examen físico hay que hacer todos los signos vitales, hay que hacer toda la auscultación respiratoria, cardíaca, lo completo, examen físico completo. Bueno, electrocardiograma. El electrocardiograma, muchas de las veces, después de pasado el episodio anginoso, el paciente no va a tener ninguna alteración. Lo que puede aparecer, es, por ejemplo, cuando el paciente tiene el dolor, tiene la angina. Entonces, ¿qué puede aparecer? Onda T negativa y onda T simétrica. La onda T negativa, o sea, hacia abajo, quiere decir que hay una isquemia subepicárdica. Y la onda T simétrica quiere decir que hay una isquemia subendocárdica. Eso es lo que nosotros podemos ver, que hay una onda T invertida y de forma simétrica. Hay una isquemia. Todavía no es lesión, es isquemia. Acuérdense eso porque lesión y isquemia son distintos. Entonces, tenemos una onda T con isquemia, que está invertida y simétrica. Voy a pasar solamente los puntos más importantes de todo eso, gente, porque hay mucha cosa para pedir. Entonces, nosotros vamos solamente repasar lo más importante y que es generalmente lo que se pregunta. Después, como diagnóstico, después del electrocardiograma tenemos la ergometría, que es la prueba de esfuerzo. Esa ergometría puede pedir ergometría farmacológica o no farmacológica, sí, solamente la ergometría. Entonces, ponemos el paciente a correr, trotar y ahí se evalúa sus signos vitales, presión arterial, el electro, y también se evalúa si aparece alguna arritmia o si aparece el dolor anginoso. Después, otra metodología de estudio, tenemos el Holter. El Holter básicamente es un electrocardiograma de 24 horas. Fundamentalmente, para buscar si, por ejemplo, tenemos onda T simétrica invertida. Básicamente, eso es el Holter. Queda con 24 horas ahí un electrodo, anda con una bag
sim, um trocito acá, e queda aí por 24 horas com isso. Depois, vem o informe que vai ao cardiólogo, o informe do Holter de 24 horas. E aí o cardiólogo mira e dá seu diagnóstico. Ecocardiograma, muito importante. O ecocardiograma vai evaluar as válvulas, o miocárdio, o músculo, os músculos papilares, as cuerdas tendinhas, o flujo sanguíneo, a fração de ejeção. Ecocardiograma e ecodoppler, sim ou sim, são muito importantes acá para saber. Qual é uma característica que pode haver no ecocardiograma? No ecocardiograma, se, por exemplo, o paciente tem uma isquemia, pode ter um miocárdio que não se contrai de maneira adequada. Radiografia de tórax. Suele aparecer uma cardiomegalia, pero muitas das vezes essa característica, essa cardiomegalia ou dilatação cardíaca pode ser por outras causas. La angina, o dolor anginoso, não causa cardiomegalia, acuérdense isso. Depois temos medicina nuclear, não se pide frequentemente. O que passa acá é que se injecta um contraste e se mira, fundamentalmente se mira qual é a região cardíaca que está menos irrigada. Se injecta o contraste e se hace a medição. Pero não se hace, difícil de fazer porque é um aparato muito caro e generalmente não se hace, não é acá em Santos, se não é falha a memória, creio que não é. E o gold standard, a coronariografia. Qual é o ponto acá, gente? E isso eu quero que entendam porque nós vamos ver coronariografia para o resto da vida. A coronariografia é muito, pero muito importante. É uma técnica diagnóstica. Se hace por via cateterismo. O que quer dizer? Eles põem por via radial, por la artéria radial ou la artéria femoral. Introduzem um catéter sube, e aí liga às coronárias. Obviamente que vai por las ilíacas, se vai por la femoral, ilíacas, aorta, é como se fosse retrógrado do fluxo normal. Então se liga às coronárias, hace um pulso de contraste e se mira por um fluoroscópio. Se mira primeiro as coronárias esquerdas, depois as direitas. E se mira, se há alguma obstrução, como por exemplo, você pode ver acá bem sutil, deixa eu ver se consigo marcar, bem sutil acá, se há alguma obstrução, alguma coisa, é importante diagnosticar e depois fazer já o tratamento dessa obstrução. Isso é uma coronariografia. Se viene com um catéter desde a femoral ou da artéria radial, que é do antebraço, obviamente. Se viene, liga às coronárias direitas e esquerdas, se hace um pulso de contraste e se mira por fluoroscopia. Isso é basicamente o que se hace. Se viene por la femoral, sube, liga às coronárias, primeiro esquerda, depois direita, se hace um pulso e se evalua se há alguma obstrução arterial coronária. Por que eu puse todo isso e expliquei todo isso? Porque nós vamos ver muito agora. Coronariografia é muito importante, se hace com muita frequência. Acuérdense que a coronariografia é para evaluar se há obstrução de alguma artéria coronária. Como se hace? Não se pergunta, só puse acá porque realmente é uma coisa que se habla muito em cardio e sim ou sim devemos saber pelo menos o básico. Todo ok hasta acá. Tratamento de angina estável. Lá, basicamente, sempre em cardio, temos que saber que medidas não farmacológicas são as medidas higiênico-dietéticas e medidas farmacológicas são os fármacos. No farmacológicas, nós vamos dizer a todos os pacientes para que hagam. Quais são as medidas higiênico-dietéticas no farmacológicas? Bueno, cese tabáquico, alimentação melhor, ou seja, menos gordura, menos grasa, menos sal. O paciente deve fazer um controle periódico de sua diabetes e deve seguir com bem estricto a diabetes. A alimentação, como eu disse, há que sim ou sim, o paciente deve comer bem, não pode comer muito assado, muita grasa, todo isso que é muito bueno, papa frita, então, não pode comer. Qual é o ponto acá? O ponto acá é que provavelmente o paciente tem uma obstrução coronária. Então, é muito importante que nós regressemos essa evolução, porque quanto mais grasa o paciente come, quanto menos exercício hace, quanto menos se cuida de sua saúde, mais vai evolucionar essa placa de ateroma e pode vir com consequências fatais.
Então, é muito importante que em la angina estável o paciente deixe de fumar, sí ou sí, e também que cuide de sua alimentação e haga exercício físico. Qual é o ponto do exercício físico? Quando nós hacemos exercício físico, nós estamos estimulando com que se irrigue mais o coração e também as outras partes do corpo. O exercício físico é muito, pero muito bueno para criar uma neovascularização. Então, quando nós temos uma artéria que está parcialmente ocluída, quando se hace exercício, essa neovascularização que está alrededor dessa zona isquêmica empieza a irrigar mais essa área que não liga corretamente o fluxo sanguíneo. E se por aí, por uma desgraça do mundo, viene a ocasionar uma evolução dessa obstrução, por exemplo, se dá um acidente de placa e causa um infarto, essa zona que estava irrigada por essa artéria vai ter um fluxo sanguíneo secundário ou periférico melhor, então o paciente vai evolucionar muito melhor se por aí tem um infarto agudo do miocárdio. Então, acuérdense que é muito importante acá, se esse tabáquico alcoolismo hay que diminuir sí o sí, basicamente as medidas higiênico-dietéticas do paciente hipertenso. Pero sí o sí é importante reeducar o paciente para hacer exercício e o exercício se hace de acordo a sua capacidade. Como medidas farmacológicas, que qual é a base do tratamento de la angina de pecho? Basicamente, a base seria antiagregantes e estatinas. Se não melhora com esse tratamento que é antiagregante, obviamente, medidas higiênico-dietéticas, mas antiagregação plaquetária com ácido acetil salicílico, que é o mais frequente que se haga, e estatinas. Se o paciente não melhora, se agrega os antianginosos. E quais são esses antianginosos? Acá temos, obviamente, uma tablita aí de los antiagregantes plaquetários, pero acuérdense que os mais utilizados são aspirina, clopidogrel e prasugrel, por aí, a vezes se utiliza, pero aspirina e clopidogrel, sí o sí uno de los dos nós vamos utilizar em nosso paciente. Então, as medidas farmacológicas antiagregantes e estatinas são a base do tratamento antianginoso. ¿Por que antiagregante? Antiagregante é basicamente para no... Les muestro e les explico porque vai ser mais fácil. Quando nós, por exemplo, temos uma obstrução do fluxo sanguíneo em qualquer parte do corpo, o que passa é o seguinte, o fluxo sanguíneo sempre é laminar, se vocês se acordam do ofício, sempre é laminar, e quando nós temos por exemplo, acá, um trombo ou uma formação na placa de ateroma, essa placa de ateroma transforma esse fluxo sanguíneo que era turbular, que era laminar, em um fluxo sanguíneo turbulento. Esse fluxo sanguíneo turbulento facilita a agregação plaquetária. E então, em cima dessa placa de ateroma, vai começar a se depositar as plaquetas, se vão agregar as plaquetas e vão facilitar com que ocorra um evento trombótico. Por isso que é muito, muito importante as estatinas. As estatinas diminuem a evolução do paciente. Perdão que estou deixando-les mareados, pero basicamente é assim. Então, sí ou sí medidas higiênico-dietéticas, antiagregantes e estatinas, os dois, porque as estatinas diminuem o colesterol, impedem a formação de colesterol, e os antiagregantes é justamente para isso que eu falei, para evitar com que esse fluxo turbulento empiece a agregação plaquetária nessa placa de ateroma, e aí sim empeora a placa e empeora todavia a obstrução. Bueno, quais são os antirrinosos? Primeira eleição são os beta-bloqueantes. Como segunda eleição, vamos ter os bloqueantes dos canais de cálcio, nitratos e ifabradina. Se a angina é refractária, se hace a coronariografia, que vem aí por um catéter, se hace a coronariografia e se revasculariza essas estenoses severas. Basicamente isso. Por que se dá como primeira eleição beta-bloqueante? Porque em la angina, os beta-bloqueantes aumentam a oferta de oxígeno, porque aumenta o tempo de diástole, e isso é pergunta de exame, sí ou sí sepan de oral, é pergunta de oral, sí ou sí, gente, já foi muito perguntado isso, fundamentalmente Miguel pergunta, e o beta-bloqueante diminui o consumo de oxígeno, por quê? Diminui a frequência cardíaca, diminui a contractilidade e diminuem o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca no exercício. Então, esse é o efeito de los beta-bloqueantes no dolor anginoso. E os nitratos utilizam o óxido nítrico para generar RMP cíclico e causar vasodilatação.
¿Cuál es el punto? Los nitratos causan vasodilatación coronaria. Entonces, una arteria que estaba así con dolor anginoso, si está así, probablemente ha restaurado el flujo sanguíneo coronario, entonces el paciente no presenta el dolor anginoso, la angina de peito. Como resumen, entonces, el tratamiento de la angina estable es básicamente medidas higiénico-dietéticas, tratamento anginoso y la prevención de los eventos. ¿Cuál es la prevención? Antiagregante y estatinas. Después, como tratamento del dolor, propriamente dicho, vão a dar beta-bloqueantes ou vão a hacer una combinación de beta-bloqueantes más antagonistas de los canales dihidropiridínicos. Antagonistas dos canais de cálcio dihidropiridínico. Aí você pode utilizar ivabradina, nitratos de vida média larga, e basicamente esses dois são os mais importantes. O restante acá, não memoricem, não percam tempo, porque isso não se pergunta. Bueno, gente, hasta acá eu creo que está bien sencillo la cosa, no está tan complicado. Y ahora nosotros vamos al miocardio hibernado o atontado. Eso es como si fuera para agregar a la clase, sí, porque la clase de dolor anginoso es cortita, entonces, para agregar a la clase, que eso por ahí se puede preguntar, yo les voy a pasar. ¿Qué es el miocardio hibernado o qual é a diferença entre miocárdio hibernado del atontado? El miocardio hibernado, como bien resumen, sí, el miocardio hibernado é um processo crônico com um vaso que já está com uma certa obstrução. Bueno, qual é o ponto? Qual é o ponto? El hibernado mejora com a revascularização, pero generalmente no vuelve a su estadio inicial, o sea, a la normalidade. Esse é o ponto. Miocárdio hibernado mejora com a revascularização, pero no vuelve a su estadio assim, top de los top. E mejora depois de meses. A mejora pode melhorar depois de meses de la revascularização. Acuérdense que revascularização é como se fuera, tá aí com um trombo, vamos aí com o catéter, inflamos e aí se revasculariza. Qual é a diferença do miocárdio atontado ou atordoado? Vocês podem encontrar também nas... O miocárdio atontado generalmente é depois de um processo agudo, como por exemplo o infarto, pós-infarto. O vaso não está obstruído, porque já foi feita uma angioplastia. E qual é a diferença do hibernado? É que esse miocárdio atontado vuelve à normalidade. Generalmente melhora em horas ou dias. Ou seja, a diferença é que o miocárdio hibernado é um processo crônico, uma obstrução crônica, e o atontado aparece o miocárdio atontado depois de, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, se queda umas horas aí sem muita contracção e depois vuelve à normalidade. Em diferença, o hibernado não vuelve à normalidade, sino que só melhora um pouquinho. E depois, para quase finalizar, temos o espasmo coronário arterial. Que é esse espasmo coronário arterial? É a angina de Prinzmetal. Creio que se perguntou já nos orales. Então, a modo de resumen, no piden mucha cosa respecto de la angina de Prinzmetal. Lo que preguntan está acá. ¿Sí? En un power está bien resumido lo que se pregunta de la angina de Prinzmetal. ¿Qué es característico de la angina de Prinzmetal? Es una angina causada por un vasoespasmo coronario. Yo creo que allá en Brasil, yo estaba acompañando también y apareció un paciente con angina de Prinzmetal. Yo no sé lo que pasó con él porque se fue derivado a um especialista, eu sempre acompanho aí na emergência, pero esse paciente provavelmente tinha uma angina de Prinzmetal. E qual é a característica da angina? São pacientes jovens que não têm fatores de risco para a enfermidade cardiovascular. Aún sim, o tabaco é um fator de risco importante, pero o importante acá é que é uma vasoconstricção. Sí, vasoconstricción espástica, o sea, el vaso es como si fuera así, está así normal, de repente, de la nada, ¡pah!, cierra. Es una vasoconstricción vasoespástica, o sea, es una angina vasoespástica. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay una hiperreactividad de la capa interna del músculo liso y va a producir un vasoespasmo coronar arterial intermitente, o sea, obstruye, causa un dolor anginoso agudo. Obviamente que
o paciente siente assim uma falta de ar e viene muy mal, pero viene con el signo de Levin y todo eso, porque causa un vasoespasmo coronario. Generalmente ese vasoespasmo coronario, essa contracção coronária involuntária, ele acede dentro de alguns minutos. Ele vuelve autorresolutiva, se pode dizer assim. Qual é o ponto? Tienen el dolor anginoso agudo, que generalmente se resuelve espontaneamente nos primeiros 15 minutos. E esses episódios generalmente ocorrem quando estão dormindo. Se acompanha de sudoração, náuseas, palpitações de disneia. Obviamente que esses são os sintomas neurovegetativos da hipóxia, da isquemia cardíaca. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico generalmente é ambulatório, com um electro demonstrando a elevação do segmento ACT durante o episódio. Ou seja, tem à noite, o paciente duerme e à noite tem uma vasoconstricção espástica de alguma das artérias coronárias. Isso impede um fluxo correto a esse coração, a essa determinada região, e então o paciente se despierta assim de la nada com muita angina, muito dolor de peito retroesternal opressivo. Generalmente cede em 15 minutos, pero é importante que o paciente sepa que tem essa enfermidade. Generalmente são pacientes que não têm factores de risco para a enfermidade cardiovascular. Diagnóstico se hace generalmente com Holter, se não é um electro normal, é um Holter, generalmente o que vai ser um Holter de 24 horas, que vai ser o diagnóstico do paciente, e se realiza uma angiografia coronária para descartar a aterosclerose. Qual é o ponto? Qual é a diferença da angina de Prinzmetal para a angina, para o dolor anginoso estável ou inestável? Acá o paciente não tem aterosclerose, ou se tem muito, pero muito leve. Assim, menos de 30%, 20% que pode ter aí de obstrução. Pero a angina de Prinzmetal é caracterizado por não ter aterosclerose. O tratamento é deixar de fumar e se usa um antagonista do canal de cálcio. Por que se utiliza o antagonista do canal de cálcio? Porque, se vocês se acordam, a artéria se contrai com o cálcio. Então, para evitar essa contracção arterial, se dá um bloqueante do canal de cálcio para não causar esse vasoespasmo. E com isso, se previne os episódios anginosos. Essa foi a classe de hoje. Bueno, gente, essa foi a classe de hoje. Eu tratei de resumir e deixar o mais sencillo possível da angina de peito. Eu sei que parece ser muita coisa. Estamos nos acercando de la era, então espero que vocês vejam essa classe com muito amor e carinho, porque eu hice assim, com muito amor e carinho. Então, venham nessa classe, qualquer dúvida me escrevam, mas basicamente isso. Angina de peito, que é um desbalance entre o oxígeno aportado e a demanda metabólica. Depois, sepan o diagnóstico, coronariografia e gold standard. Por que eu falo que é gold standard? Porque por aí, no escrito, pode vir, como se faz o diagnóstico de angina? Então, sí o sí sepan de la coronariografía. Ustedes tienen que marcar la coronariografía sí o sí. No se olviden de las características del electro, que só va a aparecer cuando el paciente tiene el episodio. No aparece cuando el paciente no tiene el episodio de angina de pecho. Acuérdense de diferenciar angina estable de inestable y también el tratamiento, que es medidas higiénico-dietéticas a todos los pacientes, antiagregantes plaquetários, estatinas e, se necessário, nós vamos dar os antianginosos, sendo el de elección, de primeira elección, os beta-bloqueantes. Sabendo isso, eu creio que é o suficiente para sair bem no exame. Uma cosita que quero que vocês mirem, eu creio que está nos repassos, é, por exemplo, as indicações de los estudios. Quando eu hago uma prova de esforço, quando eu hago uma prova com dobutamina, quando eu não hago. Então, indicações e contraindicações das provas, é importante por lo menos dar uma miradita assim para não ir sem saber nada. Acuérdense que coronariografia é o gold standard e com isso finalizamos nossa classe. Bueno, gente, agradeço su tempo, su disposição para ver a classe. Qualquer dúvida me enviem que eu estou à disposição de todos vocês. Nos vemos em la próxima classe. Tchau.